Evangelho, sábado da 11ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Luís Gonzaga, religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não será Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sábado da 11ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Luís Gonzaga, religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos ouvindo o 6º capítulo do Evangelho de São Mateus, o grande sermão da montanha. E no texto de hoje, o Senhor, mais uma vez, enfatiza com grande intensidade, a partir dos exemplos que ele dá, o poder de Deus no agir em favor de sua providência por seus filhos. Deus sempre cuidará com amor do que é seu e não permitirá que venha a faltar a seus filhos nada de tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Mas é importante que cada um de seus filhos saibam que existe uma necessidade que não pode ser negligenciada por eles. E qual é essa necessidade, Padre Fábio? Que no exercício da própria liberdade, com grande confiança, eles possam escolher em primeiro lugar para a vida deles, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e viver como o Senhor nos ensina no Santo Evangelho. Essa é uma necessidade para a vida de cada um dos homens, cada um dos filhos de Deus, vamos colocar assim. E que cada um precisa individualmente renovar essa escolha e no exercício da própria liberdade tomar essa decisão
de buscar o reino de Deus e sua justiça. Por conta dos medos ou mesmo da inconstância da vida, muitos podem terminar por ignorar que Deus, na sua infinita providência, ativamente cuida de nós e vem em nosso socorro. De maneira que nenhuma preocupação deste mundo será mais intensa do que Deus no agir de sua providência em nosso favor. Jesus não nos diz para ignorarmos as necessidades desse tempo, mas para confiarmos na providência. E esse ato de confiança também não é um ato de passividade, porque Deus dará pelos seus filhos, mas os filhos precisarão compreender a necessidade, pedir, esperar, receber e agradecer, ou seja, o fluxo normal da vida. Ele não está prometendo não ter dificuldades sobre as próprias necessidades, mas Ele está nos prometendo que a providência irá nos socorrer para que nós não estejamos em precariedade por aquilo que é necessário em nossa vida. Que Deus bondoso é o nosso Deus, que nos assegura tudo o que é necessário para a nossa vida, a fim de que possamos com coragem escolher confiarmos nele, esperarmos em sua palavra e não apenas isso, mas entregarmos-nos com um coração sincero para cumprir a sua vontade. E a sua vontade é que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e vivamos a justiça do Santo Evangelho. Hoje a igreja tem a grande alegria de celebrar a memória de São Luís Gonzaga, religioso. São Luís Gonzaga não chegou a ser ordenado sacerdote. Ele nasceu no ano de 1568, na cidade de Mantua, no norte da Itália, região da Lombardia, atual Lombardia. E morreu no ano de 1591. Morreu jovem, com apenas 23 anos de idade, na cidade de Roma. Ele foi proclamado, já no ano de 1724, como veremos, patrono da juventude. E o seu corpo está conservado na igreja de Santo Inácio, em Roma. São Luís Gonzaga recebeu educação de fino trato por ser filho de uma família nobilitária, a família Gonzaga. Frequentou ambientes sempre muito sofisticados, de alta nobreza, nos reinos da Itália. Ele, por exemplo, foi da corte dos Médicis em Florença, ainda pequenininho. Depois participa, obviamente, da corte de Mantua. Seu pai o envia posteriormente a Hamburgo, em Madrid, para ser pajem. Isso, se não me engano, ele faz por volta dos 10 anos de idade, 10, 11 anos. Ele foi ser pajem do príncipe Diego, o filho de Filipe II, que será um importante príncipe, importante rei depois ao lado de seu pai, na história de Espanha e Portugal. Isso para dizer como uma criança com essa idade, já separada de sua mãe, consegue ter uma grande autonomia para não se dispersar em tantas outras realidades. Os pajens eram aquelas crianças que acompanhavam o filho do príncipe para inspirá-lo nos bons propósitos da educação
e da formação que recebia. Então, já muito pequenino, era um jovem com um caráter bem composto em relação à vida religiosa, os desejos pelas coisas de Deus, as virtudes desse tempo. Seu pai esperava fazer de seu filho um cavaleiro e, desse modo, que a família saísse da participação na nobreza do ducado de Mantua e se tornasse uma família mais importante do ponto de vista nobilitário, com novas titulações, recebendo privilégios, por exemplo, do Reino da Espanha, pelo serviço prestado ou coisas do tipo. Para surpresa de todos, Luís Gonzaga, quando retorna do tempo de pajem em Madrid, ele decide entrar para a vida religiosa. O sacerdote que acompanhava a família era um sacerdote jesuíta, por quem Luís tinha grande estima e admiração. Esse sacerdote tinha um grande amor e também uma grande estima por São Luís Gonzaga pelas características daquele jovem adolescente. Quem lhe deu a primeira comunhão foi São Carlos Borromeu, na época. Era bispo de Milão, que incluía as extensões também de Mantua. Seu pai opôs-se à decisão do filho, mas com o apelo de sua mãe e a ajuda da comunidade religiosa dos jesuítas, termina permitindo que seu filho ingresse na Companhia de Jesus. Então ele vem para Roma para o seminário da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Entretanto, Luís Gonzaga permanece apenas 6 anos em seus estudos no seminário, porque com a explosão da peste que devasta a cidade de Roma, Luís não pensou 2 vezes em colocar-se pela caridade à disposição dos enfermos que estavam sendo abandonados à morte, procurando oferecer para eles a proximidade e o amparo que era possível, a fim de que pudessem ter uma boa morte e não terminassem na indigência e, entre blasfêmias e lamentações, a vida por conta do sofrimento que estavam tendo. Lançando-se ao exercício da caridade por aqueles homens e mulheres que eram abandonados pelas ruas para morrerem, termina ele mesmo se contaminando. E no dia 21 de junho daquele ano de 1591, ele falece. Sua mãe, por quem tinha uma grande veneração e admiração, no dia 21 de julho do ano de 1604, ainda viva, pôde venerar a proclamação de seu filho primogênito como beato. Ele abandonou a coroa de marquês no ducado de Mantua e fez-se amigo de Deus, recebendo a coroa dos santos. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII no ano de 1724. E pelo mesmo Papa foi dado como padroeiro da juventude desde 1724. João Paulo II proclamou ainda patrono de todos os enfermos das doenças incuráveis. E no ano de 1984, era um ano marcante por causa da descoberta do HIV e do grande flagelo da síndrome da imunidade adquirida, da AIDS, também me proclamou intercessor por todas as pessoas enfermas de males que naquele momento eram consideráveis,
consideráveis incuráveis e que levavam as pessoas a uma decrepitude e morte. Então peçamos a intercessão de São Luís Gonzaga por todos os enfermos e por todos aqueles que sofrem a angústia de estarem numa situação de fragilidade de saúde que demonstra ser aparentemente incurável ou de difícil tratamento. E peçamos a poderosa intercessão de São Luís Gonzaga pela santidade da nossa juventude, dos nossos adolescentes, e também a sua poderosa intercessão por todos os estudantes, para que o conhecimento adquirido e as ciências que passam a conhecer possa edificar em suas vidas um ardente desejo por Deus e pela santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Luís Gonzaga, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.